As misteriosas linhas de Nazca ficam localizadas em um deserto com o mesmo nome, no Peru. Olhando de perto, ou seja na Terra mesmo, elas ficam basicamente imperceptíveis. No entanto, quando vistas de cima formam desenhos incríveis. Esses desenhos são considerados Patrimônio Mundial pela Unesco, desde 1994. Trata-se de figuras com mais de 13 mil traços, que formam 800 e inclusive, algumas delas também chegam a se estender por mais de 65 quilômetros. As linhas de Nazca foram descobertas, por acaso, por um piloto, em 1927. Ele estava sobrevoando a região quando avistou as figuras enormes. A origem desses desenhos são, sobretudo, desconhecidas, e são muitas as hipóteses a respeito. Alguém notou uma estrutura de 1,5 km de comprimento movendo-se pelo chão do deserto no Peru, usando o Google Earth. Os usuários notaram algo estranho no Peru. Ficava a apenas 18 quilômetros de distância das famosas linhas de Nazca, que são notoriamente difíceis de encontrar usando o programa. Este é uma parte interessante da descoberta do Google Earth de uma estrutura em movimento dentro de uma longa forma de toupeira no chão do deserto. O usuário alegou que um objeto aparentemente senciente estava criando linhas estranhas que se estendiam por quilômetros. Eles disseram que vários símbolos e formas estranhas estavam a poucos metros de distância. Eles perguntaram se o objeto havia criado essas linhas. Esta misteriosa fotografia de satélite chamou a atenção de muitos. As fotos foram capturadas por um satélite e foram tiradas em uma ilha no Oceano Pacífico. O que é particularmente interessante sobre isso é que a ilha fica longe de qualquer civilização humana. A ilha abandonada e isolada não tem nenhum por perto. Então as pessoas estão se perguntando o que esse estranho objeto poderia ser. Um youtuber acredita ter encontrado o local da queda de um objeto no Google Maps, depois que algo estranho foi encontrado em uma das ilhas mais remotas da Terra. O local suspeito da sua suposta queda gerou um frenesi de debate depois que imagens do que parecia ser uma nave misteriosa foram encontradas no Google Maps. O estranho objeto foi encontrado na ilha Starbuck, no centro-sul do Oceano Pacífico. O youtuber do canal Mr. MBB 333 discutiu o suposto local do acidente em um vídeo com a legenda: possível local de acidente de OVNI, em uma das mais remotas ilhas da Terra, longe dos humanos. Desde então, o vídeo registrou milhares de visualizações e muito debate entre os espectadores. Ele disse: no lado oeste da ilha, você verá o que parece ser um OVNI acidentado. Não sei como descrever. Você verá uma longa marca de derrapagem na areia que se estende por 1,5 km. Se você seguir essa marca de derrapagem, há um objeto que não parece familiar. Ele afirmou que o objeto mede 12 metros de largura e 15 metros de comprimento. Ele continuou: parece que algo pode ter feito um pouso forçado e ainda está lá. Isso parece ser muito antigo. Vou deixar isso para você decidir. Está no Google Earth. É igual a uma espécie de disco. Esta ilha fica a milhares de quilômetros de distância de qualquer atividade humana. Há uma característica na parte superior do objeto que parece ser um design inteligente. Uma pessoa explicou: eu vi naufrágios com navios inteiros ou parciais que lentamente são arrastados ao longo de um banco de areia e o nível da água diminui naquela área. Então, agora você tem um navio no meio de uma ilha sem nenhuma pista de como ele chegou lá, a menos que você saiba que esse fenômeno ocorre. O que você acha? Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. Nosso mundo é uma mistura incrível de fenômenos impossíveis de explicar e informações avassaladoras que deixaram muitos confusos quanto à natureza de coisas estranhas ao redor do mundo. Para ajudar a trazer esses fenômenos misteriosos à luz e fornecer-lhes uma explicação compreensível, cientistas e pesquisadores conduziram uma variedade de testes, embora tenham feito um ótimo trabalho, ajudando a entender certas descobertas e anomalias, algumas ainda permanecem um mistério. Apesar dos inúmeros supostos avistamentos de OVNIs, não há nenhuma evidência para sugerir que alienígenas já estiveram na Terra.
Na verdade, há poucas evidências que apoiam a teoria de que existe vida em qualquer outro lugar do universo. Hoje, damos uma olhada nessa recente descoberta da Antártida. No entanto, um entusiasta acredita que agora encontrou uma evidência na forma de um objeto triangular que ele avistou em uma ilha da Antártida. O proeminente caçador de OVNIs, Scott Waring, acredita que avistou algo que ele sugere que os alienígenas não apenas chegaram à Terra, mas também viveram aqui. O Sr. Waring afirma que o OVNI e a base só foram descobertos quando o globo em aquecimento causou o derretimento da neve e do gelo na Antártida. O entusiasta localizou a suposta nave espacial na ilha Lavoisier, usando o Google Maps. Esta suposta nave foi revelada depois que anos quentes derreteram o gelo e a neve, revelando a nave secreta abaixo. Isso é 100% evidência de que alienígenas viveram na Terra muito antes de a humanidade. A NASA e os céticos concordariam com este sentimento, afirmando que o OVNI e outras descobertas semelhantes são apenas os efeitos da pareidolia, um fenômeno psicológico quando o cérebro engana os olhos para ver objetos similares ou formas em padrões ou texturas, como a superfície de uma rocha. Esta não é a primeira vez que afirmações foram feitas sobre antigos alienígenas que viviam na Terra, e alguns acreditam que as evidências podem ser encontradas em pinturas antigas. Pintados na parede da catedral, na Geórgia, está um retrato de Cristo do século XI. A pintura, a fresco, mostra Cristo sendo crucificado com uma grande multidão reunida ao redor dele. Mas nos cantos superiores esquerdo e direito estão o que parecem ser aeronaves voadoras, ou algumas formas de tecnologia avançada que os humanos claramente não teriam há 2000 anos atrás. As naves são em formas de cúpula, com 3 trilhas saindo de cada uma que se parecem com um tipo de propulsor. No entanto, os historiadores da arte que estudam a pintura do século XI afirmam que os estranhos objetos realmente representam anjos da guarda. O que você acha dessas alegações? Deixe seu comentário abaixo. Chamava o norte gelado de Árticos em homenagem à ursa maior no Ártico, mas os ursos polares não vivem lá. É muito frio para eles. A Antártida se traduz do grego como o oposto do Polo Norte. Era 28 de janeiro de 1820, sob o comando de F.F. Bellingshausen e M.P. Lazarev, os participantes da primeira expedição antártica russa encontraram nas chalupas Vostok e Mini a misteriosa Antártica, o 6º e último continente. Até hoje o território não pertence a nenhum país do mundo e a sua área é de 13.661 quilômetros. Durante o inverno, o tamanho do continente antártico aumenta significativamente. A partir de agora, em Mundo dos Mistérios, vamos entender os maiores mistérios da Antártida. Mas parece haver algo além do interesse científico em alguma coisa. Muitas alegações sobre continentes congelados geralmente têm um enorme histórico de conspiração. Por um lado, os trabalhos secretos dos cientistas desde os tempos de Hitler. Por outro lado, de acordo com o mapa da Marinha Turca, o local costumava ter vegetação e aparentemente algumas pessoas moravam lá. Então existe cultura. Claro, não faltam cenários que sugerem que a Antártida é a base de uma civilização alienígena que estava ou ainda está escondida. Declarações e explicações formais de várias coisas que dizem estar acontecendo ou estão acontecendo não existem e não foram falsificadas. Como você pode ver, a cena explode mais. Esta instrução adiciona outra pedrinha. A maioria concorda que a camada de gelo que cobre a Antártida começou a derreter. À medida que tudo começa e acontece, esse misterioso continente está lentamente desvendando o passado incalculável coberto por seu manto branco. Enormes estruturas escondidas sob o gelo começaram e se tornaram visíveis. Foi encontrado no Google Earth e estima-se que tenha 300 metros de comprimento, 30 a 50 metros de largura e 10 metros de altura. A palavra parede é mal utilizada. Podemos dizer branco, lateral, etc.
O primeiro a ver essa estrutura misteriosa foi, obviamente, os técnicos do Google Earth, que ajustaram a imagem para dar o resultado final. Não está claro se o que eles viram foi feito pelo homem, ou seja, se eles viram parte de uma antiga civilização construída nas terras ainda não congeladas da Antártida. Também não está claro se fazia parte de uma base alienígena, como muitos alegaram. Claro, a situação mais normal é ver apenas parte da paisagem natural da Antártida. Não é trabalho deles julgar. No entanto, o chefe informou seu superior, que por sua vez está encarregado do serviço secreto.